oportunidade e leva à perdição. Qual o caminho devemos seguir? E o texto, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31, está escrito assim: a palavra de Deus, ela traz esta revelação para a minha vida e para a sua vida. Ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, do rico, no caso. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho, ou seja, e lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta é a verdade sobre o que iremos viver na eternidade. Temos aqui a história de um rico que vivia de regalias, que adquiriu sua fortuna na terra e vivia bem farto. Não sentia necessidade de coisa alguma, porque a própria riqueza dele o sufocava, o enganava e não deixava ver o que seria da vida dele quando morrer. Porque quando nós viemos ao mundo, nós viemos sem nada. E do mundo nós voltamos também sem nada. Nada trouxemos, nada iremos levar. Porém, quando as pessoas adquirem bens nesta vida, eles se esquecem que vão morrer. Pensam que vai ser para a eternidade o que eles estão vivendo. Foi o que o rico imaginava e desfrutava, ao ponto do mendigo chegar na sua porta, desejar a migalha que cai da sua mesa, ou seja, a sobra dos seus alimentos, aquilo que se dá até aos animais quando sobra. Foi negado a um ser humano semelhante do rico, porém era pobre, e esse era Lázaro. E ambos morreram, só que Lázaro foi acolhido pelos anjos e levado direto para o seio de Abraão, enquanto o rico foi para um lugar de tormento. E diz que nesse lugar de tormento a chama ardia.
ao ponto de ele clamar para que aquele mendigo que ele negava água pudesse agora molhar a ponta do dedo, o dedo que ele tinha nojo, porque era um homem que era cheio de chagas, de lepra, de feridas. Agora ele desejava que, mesmo com aquelas mãos feridas, ele molhasse o dedo e fosse colocar na sua língua. Outrora ele negou a Lázaro o benefício de dar água, de dar alimentação, e agora, no lugar de tormento, ele sentia a necessidade que ele havia tido em vida nessa terra e negado através do seu testemunho de ter compaixão com o seu próximo. E assim, quando morreu, foi para um lugar de tormento. E lá nesse lugar de tormento ele viu que não era bom e desejou que viesse alguém falar dos dois lados da vida, o seio de Abraão e o lugar de tormento, para que a família dele não chegasse aonde ele chegou, no lugar de tormento, que eles fossem salvos. E hoje, através da palavra de Deus, nós podemos ter esse conhecimento sobre a nossa trajetória de vida. E através da Escritura Sagrada, quem crê vai viver o melhor de Deus ainda nessa terra. Mesmo quando não tenha nada, mesmo que seja um mendigo, mas está na direção do caminho que nos conduz à vida com Deus, que é através de Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo representa justamente a providência de Deus, para que nós não venhamos ter necessidade de coisa alguma, mas para que nós possamos enxergar a oportunidade que Deus lançou sobre os habitantes da terra, para com ele desfrutar do melhor que Deus tem através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, ele revela que quando o rico desejou que fosse anunciado aos seus parentes, ele disse: eles têm lá os profetas, aqueles que anunciam a palavra de Deus. Tenham todos uma boa reflexão. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém.